A aula de hoje será sobre relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é representado em um triângulo ou em uma figura geométrica como um quadrado com um ponto no centro. Esta representação aqui indica que este ângulo A é um ângulo de 90 graus. Um triângulo tem 3 lados. Ele também possui 3 ângulos internos. Um dos ângulos é 90 graus e os outros dois são ângulos agudos, de medida menor que 90 graus. O lado do triângulo que fica oposto ao ângulo reto, ele é denominado de hipotenusa. Os dois outros lados que são opostos a ângulos agudos são denominados de catetos. Além disso, existem as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Essas projeções é como se fosse uma sombra. Se pudéssemos desenhar um sol, este cateto, este lado, projetaria uma sombra na hipotenusa. Por exemplo, eu vou passar aqui este segmento do vértice A até um ponto em BC. Este ponto eu vou chamar de H. A gente observa que este segmento ele tem que ser perpendicular a BC. E este segmento é denominado de altura. Com isso, BH é a projeção do cateto C, ou seja, a sombra que ele projeta em cima da hipotenusa. E esse segmento HC é a projeção de B sobre a hipotenusa. Vamos denominar a projeção de C sobre a hipotenusa de M e a projeção de B sobre a hipotenusa como N. Então, você observa que o cateto C tem como projeção BH e o cateto B tem como projeção HC. BC é a hipotenusa. E este valor aqui, M, que é justamente o segmento que parte do vértice B até H, tem medida M, e o segmento que parte de H até C tem medida N. Logo, a hipotenusa A tem como valor M mais N, como a gente colocou aqui, ó. Temos que a soma das projeções M e N é igual à hipotenusa, ou seja, A é igual à soma de M mais N. Quando eu fiz esse corte aqui, ó, é como se eu tivesse colocado dois triângulos. Nós temos o triângulo ABH e o triângulo AHC. Vale salientar o que? Quando eu fiz esse corte, este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, porque esse segmento de reta, para determinar a altura, ele precisa ser perpendicular ao segmento BC. O ângulo é 90 graus em relação à hipotenusa. Esse ângulo B tem a sua medida diferente de 90, é um ângulo agudo. E este outro ângulo aqui, que está formado por HAC, é uma medida diferente de B. Se você observar na figura, ela tem a mesma medida do ângulo C. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se aqui é 90
e aqui é um ângulo B, este aqui só poderia ter a medida do ângulo C para que a soma fosse 180. Já o outro triângulo ACH, o que é que você observa? Ângulo de 90, o ângulo C igual ao ângulo aqui, né, desse triângulo maior. Consequentemente, este ângulo formado por CAH tem a mesma medida do ângulo B, porque a soma também tem que dar 180. São dois triângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Vamos analisar as semelhanças desses triângulos e, a partir daí, encontrar as relações métricas do triângulo retângulo. Nós temos o triângulo ABC. Nós temos oposto a hipotenusa de BC, que tem medida A. Nós temos os dois catetos, AB de medida C e AC de medida B. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos realmente traçar, fazer um corte aqui e determinar agora esses dois triângulos retângulos. O que é que nós vamos analisar? A princípio, nós vamos analisar o triângulo ABC e o triângulo HBA. Certo? Então, primeiro eu vou colocar a hipotenusa estar para a hipotenusa A estar para o cateto C. Observe que esse cateto C ele é oposto a esse ângulo C. Assim como, aí eu vou olhar esse meu triângulo HBA. HBA. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui é C. Se aqui eu comecei com a hipotenusa, eu também preciso começar com a hipotenusa na outra igualdade da proporção. E agora eu vou trabalhar com quem? Aqui eu trabalhei com este ângulo, que tem duas curvas, né? Com o lado oposto a esse ângulo. Então, o lado oposto a esse ângulo aqui é quem? É M. Neste triângulo HBA. Agora, utilizando a propriedade fundamental da proporção, nós temos que a C vezes C dá C ao quadrado, que é justamente o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, AM. Essa é a nossa primeira relação. O que quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que o cateto C ao quadrado é igual ao produto de quem? Da hipotenusa com a projeção desse cateto. Já a outra proporção que nós vamos trabalhar é justamente com o triângulo ABC e o triângulo HAC. Primeiro, nesse triângulo maior, a hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus, estar para B, que é o ângulo que tem somente uma curva, né? O lado dele é Bzinho. Agora vamos para esse outro triângulo, HCA. A hipotenusa é B. E o lado oposto a esse ângulo, de uma curva só, é quem? É N. Utilizando também o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos que B ao quadrado é igual a A vezes N. O que quer dizer? Quer dizer que o outro cateto, também ao elevado ao quadrado, é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. Vamos ver agora outras relações. Quais são? Da mesma forma, vamos fazer um corte. E a partir daí, determinar dois triângulos. Cortei, transformei nesses dois triângulos. Agora, minha relação vai ser com o triângulo ABC, sempre o original, com um outro triângulo, ou esse ou este daqui. O triângulo que eu vou trabalhar é o HCA.
HCA. Então, vou trabalhar primeiro com este triângulo. Então, eu vou dizer que A está para C. Então, A, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, está para C, que é o lado que está oposto a esse ângulo que tem duas curvas. Assim como, que é o sinal de igualdade, eu venho agora para esse triângulo. Eu vou procurar a hipotenusa. A hipotenusa é B. Então, B. Estar para. Para quem? Este ângulo aqui, que tem duas curvas. Estar para H. Então, o que é que eu tenho? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. A vezes H é igual a B vezes C. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a hipotenusa multiplicada com a altura do triângulo é igual ao produto dos dois catetos, BC. Certo? Vamos ver a outra semelhança. Diz o seguinte, que nós vamos trabalhar com dois triângulos, esses dois triângulos pequenos, utilizando a proporção. O que é que vamos ver? O H está para N. Olha só, aqui ó, H, que é o lado deste cateto, que está oposto ao ângulo que tem duas curvas, estar para N, que é o lado do outro cateto que está oposto ao ângulo de uma curva só. Assim como, aí eu vou olhar M, que é justamente o lado que está oposto ao ângulo de duas curvas, estar para H, o lado oposto ao ângulo de uma curva. Então, H vezes H, H ao quadrado, que é igual a M vezes N. O que é que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que H ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. O teorema de Pitágoras é dito como a principal ou a mais importante das relações trigonométricas no triângulo retângulo. E podemos demonstrar o teorema de Pitágoras usando a soma de duas relações encontradas já anteriormente, que foram B ao quadrado é igual a A vezes N, quer dizer, o cateto ao quadrado é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. O outro foi C ao quadrado, que é igual ao produto da hipotenusa com a sua projeção, ou a sua projeção com a hipotenusa. Colocamos aqui as duas relações e vamos somar. B ao quadrado com C ao quadrado, né? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes N mais A vezes M. Você observa que A, ele é comum. Então, eu vou colocar esse termo em evidência. Quando eu coloco o termo em evidência, sobra o N mais o M. O que é que a gente sabe, olhando para esta figura? Que o valor de A é a soma de M mais N. Então, como N mais M é A, eu posso substituir. Então, ficamos com B ao quadrado mais C ao quadrado igual a vezes A. E A vezes A é A ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. O que é que diz isso? Diz o seguinte, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, nós iremos trabalhar as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Agora, nós vamos trabalhar com as relações métricas do triângulo retângulo. Agora, vamos utilizar as relações métricas do triângulo retângulo para determinar
os valores desconhecidos. O primeiro quesito pede que a gente determine o valor de A. Este valor A poderia ser representado por qualquer letra. A, nesta figura, ele está oposto ao ângulo reto. Logo, este A é a hipotenusa. Os outros dois lados representam o cateto. Então, nós vamos resolver essa pelo Teorema de Pitágoras. E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos que A, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, é igual à soma de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Mas quem é 12 ao quadrado? 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. E A elevado ao quadrado? Eu não posso ainda determinar o valor de A para multiplicar A vezes A e saber o valor numérico dele. É este valor que eu quero descobrir. Então, vamos colocar esta igualdade, que representa justamente os valores elevado ao quadrado, os valores numéricos. E agora nós temos que somar esses dois valores, 144 com 25. E dá quanto? 169. Muito bem, 169. Até agora a gente não sabe o valor de A. A gente sabe o valor de A elevado ao quadrado. Então, para eu encontrar o valor de A, eu preciso colocar aqui dentro do radical, porque eu coloco ambos dentro do radical, o A sai do radical e o 169 também precisa sair do radical, ou pelo menos uma parte dele. Ou se ele não puder sair, fica indicado como o valor de A, um número que está dentro do radical. Neste caso, eu preciso colocar A é igual a mais ou menos a raiz de 169. Por quê? Porque sendo A elevado ao quadrado, diz o seguinte, que todo número elevado ao quadrado, né, seja ele positivo ou negativo, ele será sempre um número positivo. Então, eu posso ter o valor de A como dois valores, tanto o valor positivo como o valor negativo. Quem é a raiz de 169? A raiz de 169 é justamente quem? 13. Então, eu tenho mais ou menos 13 como resultado da raiz quadrada de 169. Porém, o meu valor de A corresponde ao lado de um triângulo. E por ele ser o lado do triângulo, ele não pode ser negativo. Então, a minha solução é 13. Vamos para outra questão. O segundo quesito. Eu agora quero encontrar quem era o valor de N. Como eu faço isso? Utilizando a outra relação. Lembra que eu disse, ó, A aqui representa, o 6 aqui representa a altura desse triângulo. N é projeção deste lado do triângulo e 12 é a projeção do outro lado do triângulo, que são justamente os catetos. Ora, o que é que diz a relação? Que a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções do cateto. Nós temos essa relação que diz que a altura do triângulo elevado ao quadrado é igual ao produto das projeções do cateto. Então, eu vou elevar o 6 ao quadrado e vou igualar o produto de N vezes 12. Pronto. 6 elevado ao quadrado é igual a N vezes 12. Mas quem é 6 elevado ao quadrado? 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. E 12, e N vezes 12 é 12N. Podemos colocar
a representação, né, desta maneira, como podemos também trocar sem haver nenhuma alteração de valores, principalmente em sinais, porque eu estou mudando a posição dos dois, tanto do 12N como do 36. Quando a gente altera o sinal do valor numérico ou algébrico, é quando a gente só muda um termo de um lado, o outro continua. Nesse nosso caso, a gente vai apenas trocar os dois de posição. Então, permanece a igualdade do mesmo jeito, sem alterar sinal. Agora, eu preciso encontrar o valor de n. Eu sei 12 vezes o valor de n, mas o valor de n ainda não. O que é que eu faço? Eu passo esse 12, que está multiplicando n, para depois do sinal de igualdade, e ele passa dividindo 36. Então, eu fico com esta fração, né, com esta razão. Então, n é igual a 36 dividido por 12, que me dá como resultado 3. Essa é o valor da projeção n deste triângulo. Vamos para o próximo quesito? O terceiro quesito, a gente encontra duas variáveis. Eu tanto quero encontrar o valor de x, como quero encontrar o valor de y. Vamos primeiro encontrar o valor de y, utilizando quem? O Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Minha gente, me desculpe aqui, esse A veio maiúsculo, mas é para ser minúsculo. E o triângulo que nós vamos trabalhar como triângulo retângulo é esse triângulo aqui, ó, esse menor, tá vendo? Ó? Tem esse tracejado, né, que é a altura desse triângulo maior, mas eu não conheço esse outro lado, então eu só conheço um lado, porque o outro também, que é chamado de hipotenusa, é também um valor desconhecido, então me resta trabalhar com esse triângulo aqui pequeno. E o lado aqui, 2 raiz de 6, é a hipotenusa. Y e 3 são os outros catetos. Então, eu vou dizer que este valor 2 raiz de 6 ao quadrado vai ser igual à soma de y ao quadrado mais 3 ao quadrado. É essa igualdade que nós vamos ter. Ora, e quem é 2 vezes a raiz de 6 elevado ao quadrado? Ora, a gente distribui. Tanto 2 vai ser elevado ao quadrado, como a raiz de 6 vai ser elevada ao quadrado. Quando 2 for elevado ao quadrado, ele fica 4. E a raiz de 6 elevado ao quadrado tira o 6 de dentro do radical. Você também pode dizer que é o 6 que está elevado ao quadrado, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. E a raiz de 36 é 6. E o 3 elevado ao quadrado é 9. Então, a gente fica com isso aqui, ó. Com esta igualdade. Quatro vezes 6. Y ao quadrado, porque eu desconheço o valor da variável. E 3 elevado ao quadrado, 9. Mas quanto é 4 vezes 6? 4 vezes 6 é 24. Então, a gente poderia até ter colocado direto. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar y, passando o 9 para antes do sinal de igualdade. A minha próxima expressão, ou minha próxima igualdade, é 24 menos 9 é igual a y ao quadrado. E qual é o valor de 24 menos 9? Ora, 24 menos 9 é igual a 15. Então, eu tenho 15 é igual a y elevado ao quadrado. Eu posso trocar, como a gente fez anteriormente, e colocar nessa posição, porque fica mais bonitinho, fica até mais fácil de eu trabalhar. O que é que eu vou fazer? Dentro do radical sai da raiz e o 15 permanece dentro do radical. Vale salientar
que esse 15 ele precisa ser mais ou menos, porque o valor de y tanto pode ser um número positivo como um número negativo. Mas no nosso caso, ele é lado de um triângulo. Vamos apenas considerar a parte positiva, embora y pode ser os dois valores. Vamos agora encontrar o valor de x. Continuação do terceiro quesito. Já sabemos o valor de y, vamos agora determinar o valor de x. Observando que nós temos o cateto, a projeção do cateto e a hipotenusa, que é justamente o valor desconhecido. Qual das relações que nós vamos utilizar para encontrar o valor desconhecido é aquela que diz que o cateto elevado ao quadrado é igual ao produto de sua projeção com a hipotenusa. B elevado ao quadrado, que poderia também ter sido C ou qualquer outra letra, né? B elevado ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Certo aí? 2 raiz de 6 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes x. E quanto é 2 vezes a raiz de c elevado ao quadrado? Nós sabemos que é 24. Vamos colocar logo aqui organizado. E 3 vezes x, 3x. Mas eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor de x. Pego esse 3 e passo para depois. Sinal de igualdade, ele passa dividindo. E agora, quanto é 24 dividido por 3? É 8. 8 é a solução para essa questão. Bem, nós temos agora o quesito 4, que eu estou deixando para que vocês resolvam. E nós temos também o quesito 5, que também é outra questão que a gente está deixando para vocês. Até a próxima aula, que é o próximo vídeo. Fiquem com Deus.